que eu ontem estava a tirar a água É disto. muito bonito este coisa. É muito giro mesmo. Bem. Onde é que eu tenho isto, pá? Filipe, eu sou um gafanheiro e vou buscar uma caneta. Tenho aqui, então. Obrigado. Bom, buenos dias. Vamos iniciar esta manhã com o contributo da professora Filipa Subtil, com uma conferência intitulada Narrativas Interseccionais e Juventudes, Comunicação e Género no século XXI. Só fazer aqui uma pequena apresentação da professora Filipa Subtil. A professora Filipa Subtil é doutorada em Ciências Sociais, com especialidade em Sociologia Geral, pela Universidade de Lisboa, com uma tese centrada nas temáticas das teorias da comunicação. É professora coordenadora na Escola Superior de Comunicação Social do Politécnico de Lisboa. É presidente da Comissão de Ética para a Investigação Científica na Escola Superior de Comunicação Social. É responsável pelo projeto Arquivo de Memória Oral das Profissões da Comunicação, que integra o Centro de Investigação LIACOM. É autora, coautora, um conjunto alargado de trabalhos, muitos deles indexados às revistas como a Scopus ou Web of Science, e também tem publicado em várias editoras nacionais e internacionais. Tem participado em vários júris, desde júris académicos, teses de mestrado e doutoramento, como também em júris, em painéis de avaliação, como por exemplo nas bolsas de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia Portuguesa. É atualmente ainda coordenadora da revista Mídia e Jornalismo do Centro de Investigação ICENOVA. Foi coordenadora editorial da revista Comunicação Pública da Escola Superior de Comunicação Social e integra o conselho editorial de várias revistas científicas, quer em Portugal, aqui em Espanha, nos Estados Unidos e no Brasil. E tem também feito uma atuação enquanto revisora de vários artigos científicos. Relativamente ao tema que vem falar sobre as narrativas interseccionais, só fazer aqui um pequeno enquadramento, de facto, num contexto atual que é marcado por profundas transformações sociais e tecnológicas, a forma como comunicamos, como nos representamos e como compreendemos o mundo tem vindo a alterar-se de forma significativa, particularmente entre as gerações mais novas. Falar de narrativas interseccionais implica reconhecer que as experiências sociais não são homogéneas. Elas são cruzadas em múltiplas dimensões, como seja as questões de género, a classe social, a raça, etc. Estas dimensões implicam a forma como vivemos, como nos expressamos e como os indivíduos surgem representados nos média. A juventude, em particular, assume hoje um papel central, como temos vindo aqui a falar desde ontem, um papel central na produção e na circulação de narrativas, já que surgem novas formas de pensar a identidade pessoal, o género ou a participação social. E é sobre esta questão das representações dos médias, sobre a importância que as narrativas inclusivas e não sectárias que de alguma forma perpetuam estratégias estereotipadas, como sejam um espaço de concentração de uma sociedade mais plural e diversa. No fundo, será sobre isto que a professora Filipa nos irá falar e eu dou-lhes desde já a palavra. Muito obrigada, Jorge. Eu vou ali tentar ensinar. Isto está a funcionar ou não está?
Estão-me a ouvir bem? Bem, bom dia a todas as pessoas presentes. Muito obrigado por estarem hoje aqui, este sábado, pela manhã. Eu vou começar, obviamente, pelos agradecimentos e depois também farei um pequeno introito antes de iniciar o tema que vos trago aqui hoje e que tem a ver com a data que se celebra hoje em Portugal. Bem, e primeiro eu quero agradecer à organização, nas pessoas da Lídia, do Daniel e do Paco, que tão calorosamente nos têm recebido por estes dias. Muito, muito, muito obrigado. Queria também agradecer em particular aos meus colegas, o Jorge Veríssimo e a Sandra Miranda, colegas com quem trabalho há muitos anos na Escola Superior de Comunicação Social, pela confiança que depositaram em mim e o convite que me fizeram para estar aqui hoje. Se não tivesse sido esse convite, não estaria aqui com certeza hoje, e é com grande alegria que aqui estou. É um prazer muito grande para mim estar aqui hoje presencialmente com todos vós, neste espaço que é um espaço de diálogo sobre juventude, comunicação digital e desinformação. Como eu dizia há pouco, quero começar por fazer um brevíssimo introito sobre o que significa para mim estar aqui hoje, nesta data tão especial para Portugal e para os portugueses. Como todas as pessoas presentes devem saber, hoje, dia 25 de Abril, é um dia muito especial em Portugal. Festejam-se este ano 52 anos da democracia, da nossa democracia. O começo de um processo histórico de conquista das liberdades civis e direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, de imprensa, de reunião e de associação, o direito de voto e cidadania, os direitos laborais e sindicais e os direitos sociais. Foi o começo, também, de uma dinâmica que veio a conduzir mais tarde à igualdade de género, pelo menos constitucionalmente. Ainda não chegámos ao ponto que todos desejaríamos em termos de equidade, mas esperemos continuar neste caminho. Esta revolução pôs também fim à guerra colonial. Uma guerra hedionda que matou milhares de africanos e portugueses. Graças a esta revolução, os nossos povos irmãos conseguiram a sua autodeterminação e independência. Foi graças a esta revolução, que as mulheres ganharam voz no espaço público, em que a sua voz passou a ser ouvida em pé de igualdade com a dos seus parceiros homens. Devo, eu e muitas mulheres da minha geração, ao 25 de Abril, estar aqui hoje, na qualidade de uma das palestrantes deste seminário ibérico. Se tivesse nascido e crescido no Portugal da década das minhas avós, ou da geração das minhas avós, e até da minha mãe e das minhas tias, não teria com toda a certeza tido esta oportunidade. O 25 de Abril de 74 teve também um grande impacto em Espanha, abalando seriamente o regime de Franco. Muitas pessoas de Espanha foram a Portugal nessa sequência celebrar connosco a liberdade. Continuemos todos os anos a celebrar a liberdade em conjunto. Passo agora então à minha intervenção, que tem este título que o Jorge já partilhou convosco e que também estava no programa. Não houve nenhuma alteração. Isto está a funcionar, não está? Está. Então passo muito rapidamente à sequência. Eu gosto muito de ver estas sessões como espaços de conversa, não é? É o início de uma conversa que depois continuaremos nos corredores e sempre que nos encontrarmos. E por isso chamo-lhe não um índice ou um conteúdos, mas chamo-lhe então a sequência da conversa. Vou fazer uma breve introdução ao tema, depois trabalharei o conceito de comunicação como processo simbólico e como experiência de comunidade, o conceito de interseccionalidade como lente para compreender a pluralidade da juventude, ou das juventudes, melhor dito, e depois como é que nós podemos, através da comunicação, de uma comunicação mais ética, de uma literacia mediática e comunicacional, construir valores partilhados. Eu vou partir aqui, em termos de dados, de um relatório que acaba de sair pelo King's College, coordenado por uma professora do King's College e associado a uma organização que é Mulheres para a Liderança, que é uma organização internacional, que em março deste
este ano, publicou um relatório muito interessante sobre as percepções dos jovens da geração Z relativamente à igualdade de género. É a partir desse relatório que eu vou depois interpretar alguns dos dados. O relatório é imenso, eu saquei aqui alguns dados que me pareceram mais interessantes e depois interpretá-los à luz dos conceitos de comunicação, um conceito de comunicação que eu vou aqui partilhar convosco, que é aquele regra geral com o qual eu trabalho, e também esta ideia da interseccionalidade. Vou tentar ler de forma despacio, para que os amigos espanhóis consigam acompanhar a minha fala, e vou ler para não me perder e não me dispersar. Quando penso na chamada geração Z, jovens normalmente identificados entre os 15 e os 30 anos, que são os jovens de hoje, penso numa geração que cresceu em liberdade, muito sob a influência de contextos em que as informações se antecipam à realidade, em que as informações nos chegam sem estarmos em presença das realidades e na presença dos outros, e que assim podem impedir a própria experiência da presença, que define a situação da comunicação no sentido mais forte desta palavra. Com efeito, a digitalização da realidade não é, do meu ponto de vista, comunicação no seu sentido mais complexo, no seu sentido mais completo. A geração Z é uma geração que estabelece relações sociais, não só em encontros presenciais, mas em grande escala à distância, através de mensagens escritas, imagens, vídeos, hashtags, emojis e pequenos gestos online. Uma geração que acaba por viver entre dois mundos, o presencial e o virtual, o local e o global. Mas talvez o mais marcante seja que nunca antes tivemos uma geração tão diversa e também talvez tão consciente da diferença e, ao mesmo tempo, tão situada ainda na trama das normas de género profundamente tradicionais que continuam a marcar o nosso cotidiano, inclusive entre os mais jovens. O relatório Ipsos International Women's Day de 2026, coordenado por Wing-Jung Chung, uma investigadora do King's College em Londres, que acaba de ser publicado, como eu dizia há pouco, em março deste ano, inquiriu mais de 23 mil pessoas em 29 países, tentando perceber qual era a percepção das conquistas da igualdade de género no mundo ocidental nas últimas décadas. Este relatório mostra algo que à primeira vista nos pode parecer contraintuitivo e paradoxal. Os homens da geração Z são hoje mais propensos do que muitos homens mais velhos a aderir a visões tradicionais sobre papéis de género. Quase um terço concorda que uma esposa deve sempre obedecer ao marido e cerca de um terço defende que o marido deve ter a palavra final nas decisões mais importantes lá em casa. Valores claramente superiores aos registados entre os homens da geração Baby Boomer, nascidos entre 46 e 64, ou seja, aos seus avós. Em contrapartida, muito menos mulheres da geração Z subscrevem estas ideias, o que revela uma clivagem interna à própria geração. Jovens que partilham os hábitos digitais, talvez mesmo uma parte da cultura digital, mas não o mesmo horizonte de igualdade. Passemos então agora ao segundo ponto, relativo à comunicação como processo simbólico e como experiência de comunidade. Falar de inclusão, diversidade e convivialidade é inevitavelmente falar de comunicação. Mas o que é afinal comunicar? Como é que eu entendo aqui a comunicação? Ao longo do século XX e XXI, tem-se pensado e valorizado sobremaneira a comunicação como transmissão, ou seja, o envio, o transporte de uma mensagem de um emissor para um receptor. Mas há uma outra forma de pensar a comunicação que está muito, muito esquecida e que é uma forma mais profunda de compreender este conceito. O teórico da comunicação e do jornalismo norte-americano James W. Carey, influenciado pelo filósofo político norte-americano John Dewey e também pelos sociólogos George Herbert Mead e Robert Ezra Park, grandes nomes da sociologia americana da Escola de Chicago do pensamento social, propôs que a comunicação não seja vista apenas como um processo técnico de transmissão de informação, mas como um processo simbólico,
através do qual a nossa realidade é produzida, mantida, reparada e transformada. Esta visão que Carey desenvolve no seu ensaio seminal A Cultural Approach to Communication revela que o verdadeiro sentido da comunicação está intimamente associado a palavras como comum, comunhão e comunidade. Comunicar é, antes de mais, é, antes de tudo, compartilhar. É um ato de participação, de associação, de construção do mundo em conjunto uns com os outros. Quando comunicamos, criamos, mantemos e transformamos os nossos modos de vida. Se seguimos Carey, comunicar não é apenas transmitir informação, mas co-criar a realidade. É o processo pelo qual as sociedades se reconhecem, mantêm os seus vínculos e os seus laços, corrigem as suas falhas e inventam os seus sentidos comuns. Por isso, a comunicação no sentido mais denso é uma atividade profundamente humana e coletiva. Podemos afirmar que ela é o coração da experiência democrática. É também à luz desta ideia, e volto aos dados, sobre o género e juventude, ou seja, estes dados deste relatório, é à luz desta ideia que os dados sobre género e juventude ganham ainda um outro significado. Quando vemos que uma parte importante dos homens da geração Z considera que se espera demasiado deles no apoio à igualdade, ao mesmo tempo que muitas mulheres, e é uma clara maioria global, continuam a afirmar que a igualdade entre homens e mulheres é importante, percebemos que a comunicação é um dos lugares relevantes, onde se joga muito deste conflito simbólico sobre o que é justo, o que é demais e o que é ainda insuficiente. Entre discursos públicos que celebram a diversidade e experiências concretas de insegurança, ressentimento ou medo de perda de estatuto, abre-se um verdadeiro campo de disputa narrativa. E aí os média têm efetivamente um papel muito grande. Ora bem, é precisamente neste ponto que entra este conceito de interseccionalidade, que não sei se a maioria de vocês está familiarizado com. Porque se a comunicação é o lugar onde o mundo se faz e se refaz, também é nela que se tornam visíveis as relações de poder e exclusão que atravessam as nossas sociedades. O conceito de interseccionalidade, formulado pela primeira vez por Kimberlé Crenshaw, no final dos anos 80, mostrou como as experiências das mulheres negras não podiam ser compreendidas isolando género e raça. As discriminações não atuam nunca isoladas, elas sobrepõem-se em camadas. São sobreposições de camadas de opressão, são múltiplas desigualdades que se conjugam. Essas dimensões de desigualdade atuam em conjunto e de forma indissociável. Patricia Will Collins aprofunda esta visão, descrevendo como o poder opera de forma interligada, tecendo desigualdades de género, raça, classe e sexualidade. E Bill Hooks convida-nos a compreender que a verdadeira transformação acontece quando as vozes marginalizadas são reconhecidas não como alternativas, mas como centrais ao nosso conhecimento partilhado. Aplicar esta perspectiva à juventude significa perceber então que não existe apenas uma juventude, mas várias juventudes, marcadas por diferentes experiências e recursos simbólicos. Uma jovem negra, ou oriunda do Indostão, da periferia de Lisboa, uma pessoa trans do interior alentejano ou da Extremadura de Espanha, uma estudante migrante em Madrid, partilham talvez o mesmo ambiente digital, mas não as mesmas oportunidades de visibilidade, nem o mesmo direito à escuta. Regressemos então aos dados deste relatório. Os dados globais deste relatório ajudam a tornar essas assimetrias ainda mais nítidas. Cerca de um quarto dos homens da geração Z concorda que uma mulher não deve parecer demasiado independente ou autossuficiente, enquanto a concordância entre as jovens mulheres é significativamente mais baixa. E cerca de um quinto dos jovens homens refere que uma mulher de verdade nunca deve ter a iniciativa no sexo. Falávamos disso há pouco. Posição que volta a ser menos apoiada, obviamente, pelas mulheres da mesma geração. Ao mesmo tempo, uma maioria de jovens, em particular jovens mulheres, declara valorizar relações mais igualitárias, flexíveis e recíprocas e considera importante a igualdade de género enquanto valor pessoal.
Esta contradição interna à geração mostra que esta dita geração Z não é de todo um sujeito homogéneo, mas um espaço de forças, onde se cruzam género, classe, racialização, orientação sexual, pertença territorial e também diferentes e múltiplos consumos mediáticos. O mesmo estudo revela que muitos jovens homens sentem uma pressão específica para corresponder a ideais de masculinidade rígida. Cerca de 30% dos homens da geração Z inquiridos rejeitam a ideia de dizer gosto de ti a amigos ou amigas. E mais de 40% defendem que os rapazes devem ser fisicamente fortes, mesmo que não os sejam naturalmente. Estes valores, estas normas sociais, obviamente que não existem no vazio. Articulam-se com homofobia, transfobia, violência de género e desigualdade económica. E são profundamente ampliadas ou contestadas em conteúdos digitais, narrativas de influencers, discursos políticos e produtos culturais. Nos média, essas assimetrias ganham forma e expressão pública, são ampliadas, como temos vindo aqui a falar. Na imprensa, na televisão e nas redes sociais, ainda encontramos, infelizmente, estereótipos persistentes sobre o que significa ser jovem, ser mulher, ser estrangeiro, ser diferente. Mas, em contrapartida, e há aqui alguma esperança, nunca houve tantos jovens a reivindicar o poder de contar as suas histórias, através de podcasts, de coletivos digitais, de páginas de ativismo ou de jornalismo independente. Essas práticas comunicacionais não são apenas expressão, são reparação simbólica, no sentido que lhe dá James W. Carey. São ações comunicativas que produzem a comunidade e transformam o que significa pertencer. E se olharmos para a forma como as pessoas descrevem o seu próprio contexto, percebemos que há um grande desfazamento entre a experiência individual e a percepção geral do clima social. Quando perguntadas sobre aquilo em que acreditam pessoalmente, a maioria dos inquiridos defende a partilha igualitária de tarefas como o cuidado das crianças, o trabalho doméstico e o sustento da família. Mas quando se lhes pergunta o que pensam que a sociedade espera de mulheres e homens, muitos respondem que continuam a ver as mulheres como as principais cuidadoras e os homens como os principais provedores. A interseccionalidade, este conceito, ajuda precisamente a mostrar como este imaginário social pesa de forma desigual sobre jovens mulheres racializadas, jovens LGBTI+, jovens migrantes ou jovens em contextos de precariedade. Vamos então agora ver como é que, do ponto de vista dos média, podemos tentar alterar esta circunstância. Ou seja, temos aqui um repto muito importante, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista educativo. A diversidade não se esgota numa representação mais paritária nos média. Obviamente que ela é importante, mas não é suficiente. Precisamos de mais. A diversidade exige uma mudança estrutural nas formas de comunicar. Exige que o jornalismo, as escolas e as instituições de média aprendam a reconhecer a comunicação como um espaço de negociação de valores, não apenas de difusão de conteúdos. Um jornalismo inclusivo, ao mesmo tempo crítico e empático, tem o poder de restaurar esse laço comunitário que Carey via na comunicação, porque permite que as histórias dos jovens se transformem em sujeitos de pensamento e ação. E a educação para os média pode reforçar esse mesmo espírito. Educar para comunicar é educar para a empatia, para a escuta do argumento do outro, ter a humildade de escutar o argumento do outro, para o respeito pelo outro, para a consciência da interdependência. Os dados internacionais, de que tenho vindo a referir, sugerem, contudo, que esta educação para a igualdade e para algo como uma literacia crítica em torno dos papéis de género está longe de estar concluída. Cerca de metade das pessoas considera que, no que toca a direitos iguais entre homens e mulheres, já fomos longe demais. E mais de 40% concorda com a ideia de que se chegou ao ponto de discriminar os homens em nome da igualdade. Percentagens, obviamente, que sobem nos homens, em especial entre os homens mais jovens. Ao mesmo tempo,
uma maioria de mulheres e muitas pessoas jovens em geral continuam a afirmar que a igualdade de género é importante para si e que é necessário mais equilíbrio nas posições de poder, incluindo mais mulheres em lugares de decisão. Há aqui, obviamente, um conflito de narrativas muitíssimo claro. De um lado, a história segundo a qual a igualdade já chegou, agora os homens é que estão em desvantagem. Do outro, a história sustentada por múltiplos indicadores de que as desigualdades persistem no trabalho, nos cuidados, na política e na própria liberdade de dispor do tempo e do próprio corpo. A comunicação, seja jornalística, educativa ou produzida pelos jovens nas redes, é o lugar onde estas histórias se confrontam, se criticam e, idealmente, se reescrevem, ou desejamos nós que elas se reescrevam. O mesmo relatório mostra que, quando se pergunta quem beneficia com os papéis tradicionais, as respostas não são de todo lineares. Uma parte das pessoas pensam que os homens ganham quando as mulheres se mantêm em papéis femininos tradicionais, clássicos. Outra parte considera que homens e mulheres saem ambos mais beneficiados quando podem sair desses papéis rígidos. E muitas pessoas afirmam simplesmente que os papéis tradicionais já não fazem sentido para as exigências das nossas vidas contemporâneas. Esta ambivalência é um terreno fértil para o trabalho educativo. Abrir espaço para que os jovens possam questionar não só as desigualdades sofridas pelas mulheres, mas também as formas de masculinidades rígidas que limitam a sua própria liberdade, a sua expressão emocional, a sua saúde mental e a qualidade das suas relações. No fundo, comunicar é coexistir, coabitar, conviver, coparticipar, pôr em comum. Isso significa compartilhar, correlacionar-se, construir um sentido comum com os outros. O desafio é que os nossos processos de comunicação não sejam capturados por ideais e ideias regressivas, por discursos que prometem segurança em troca de um regresso a papéis rígidos, hierárquicos e excludentes, mas que se abra a formas de convivência mais justas, mais plurais e mais cuidadoras. Por isso, a comunicação entendida como prática simbólica e comunitária é, sem dúvida, o coração da inclusão. É nela que se produzem e se questionam as identidades, que se reparam as feridas históricas e que se ensaiam novas formas de convivência. Os dados sobre a geração Z recordam-nos que a igualdade não é apenas uma questão de leis ou de indicadores económicos, mas também as histórias que contamos sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser jovem, o que é uma família, o que é ser livre. E talvez, para concluir, a grande tarefa do nosso tempo e de todos nós, educadores, formadores, o ambiente associativo, as associações de jovens e outras, a sociedade civil, talvez a grande tarefa do nosso tempo seja justamente esta: reaprender a comunicar no sentido mais forte deste termo, que significa partilhar o mundo com os outros para o manter e transformar. Porque, no fim de tudo, a diversidade é o verdadeiro motor da autenticidade. E a comunicação é o processo em que a justiça social começa a tornar-se possível. Sem comunicação não é possível lutarmos por mais justiça social. Muito obrigada pela vossa atenção. Ora, muito obrigado. Acho que foi uma excelente lição que tivemos aqui hoje sobre os média, no fundo, quase sobre sociologia da comunicação. Antes de vos passar a palavra, acho que esta apresentação da Filipa nos faz refletir. E isso depois também se poderá ter uma questão que eu lhe vou colocar sobre a atuação, passando isto um pouco para a questão da política, que é a atuação, e há aqui um campo de atuação dos partidos, no fundo, de extrema-direita,
que, com a sua demagogia, acabam também por não só aproveitar esta tendência, como, no fundo, se aproveitam dela e a aprofundam. O que é, de alguma forma, extremamente preocupante para pensarmos nós que os jovens, como muito bem disse a Filipa, que tiveram avós e pais que procuraram e lutaram para contrariar, no fundo, estes preconceitos, estes estereótipos que quer, particularmente as questões de género que estamos aqui a falar, mas também as questões raciais, sociais, etc. E vemos, de facto, uma sociedade que parece regredir com jovens que supostamente deveriam estar mais bem formados e informados do que os seus avós. E, de alguma forma, esta situação é extremamente preocupante. E, de algum modo, podemos acrescentar aqui também a questão dos média. Não é? Qual o papel que os média hoje têm aqui nesta matéria? E aquilo que nós vemos é um papel perfeitamente dependente das audiências. Ou seja, a preocupação dos média é, mais do que tudo e acima de tudo, os barómetros das audiências, a luta contra a concorrência, a ver quem é que naquele período horário teve mais audiências. Importa pouco que se passem imagens de violência, se dê mais tempo àqueles que, de alguma forma, impulsionam a própria violência, não só física, mas também verbal. E, de facto, faz-nos pensar, e agradeço imenso a tua apresentação, Filipa, porque nos faz precisamente pensar, e acho que pegando até neste estudo, faz-nos de alguma forma olhar para a sociedade onde nós hoje estamos inseridos e faz-nos de alguma forma a refletir. Questões que queiram fazer sobre esta matéria ou comentários à Filipa? Perdón, no sé si a lo mejor yo no lo he entendido, pero me gustaría preguntar por las causas que han generado ese cambio de pensamiento en los hombres de la generación Z. Que a lo mejor lo has dicho, pero no... Gracias. Pode ir respondendo, Filipa. Sim, não, responde até aparecer depois mais questões. Bem, muito obrigada pelos comentários do Jorge e pela intervenção da colega que está ali atrás. Bem, as causas nunca são uma causa, não é? E há aqui muitos sociólogos, pelo que eu já me apercebi, e cientistas sociais, e as causas dos problemas das nossas sociedades são sempre múltiplas e são sempre muito complexas. Por isso aqui, de uma forma rápida, eu não tenho uma resposta para te dar. Mas o que eu posso dizer, efetivamente, é que os média têm tido, aliás, como o Jorge dizia, aqui um papel muitíssimo importante. Isto não quer dizer que muitas destas ideias homofóbicas, xenófobas, não andassem por aí, não é? Elas andavam por aí, nós ouvíamos nos autocarros, nos trens, às vezes alguns familiares nossos ou vizinhos nossos em Espanha e Portugal que desejavam, não é? Continuavam a sonhar com o Salazar e com o Franco. Nós íamos ouvindo isso. Mas nestas primeiras décadas das nossas democracias era uma vergonha uma pessoa expressar publicamente essas suas convicções depois das conquistas de Abril e da transição democrática em Espanha. O que é que aconteceu nas últimas décadas? Isto do ponto de vista dos média e do papel que os média têm neste processo, porque eu penso que a questão é bastante mais complexa. O que é que aconteceu nos últimos anos? O que aconteceu nos últimos anos é que os média começaram a dar voz, abriram os holofotes para o ruído, não para a comunicação no sentido que eu estive aqui a falar, mas para o ruído, para o grito, para o insulto
que uma parte dos líderes da extrema-direita, e vamos chamar as coisas pelos nomes, não é? Têm vindo a propagar em todas as plataformas possíveis e imaginárias. E aí as redes sociais, os médias digitais têm tido uma responsabilidade muitíssimo grande. Os médias tradicionais, como o Jorge dizia, já começavam a dar algum palco. Por exemplo, no caso do nosso líder da extrema-direita neste momento, que é um jovem de 40 e poucos anos, formado, doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, uma das faculdades de Direito mais importantes do país, não é um analfabeto, não é? Ele começou, não sei se vocês sabem, as pessoas que não vivem em Portugal, ele começou a fazer comentário desportivo na televisão. E já nessa altura ele mostrava a sua apetência para o grito, para o insulto, mas nessa altura era mais ou menos inofensivo, não é? Porque era contra os seus adversários no futebol, não é? Ele era benfiquista e desdenhava, destilava todo o seu ódio para todos os outros clubes adversários. E daí... E foi-lhe começando a ser dada voz. E a partir daí ele salta para a política nacional e ele já tinha ganho essa escola do grito, não é? E os médias deram-lhe palco para esse grito. Exatamente pelas razões que o Jorge estava aqui de alguma maneira a dizer, não é? Porque o grito e o insulto e o desrespeito pelo próximo dão audiências. Dão lucro a estas empresas e dão lucro a estas plataformas. É a fragmentação, é a disparidade entre nós uns e outros, é uns contra os outros, é a luta, é a guerra uns contra os outros que dá grandes audiências a estas plataformas e estas instituições de média tradicionais. E isso catapultou e isso agarrou uma parte desta geração mais jovem, muita dela com precária nos seus trabalhos, com poucas possibilidades de progressão, uma jovem, nós estamos sempre em Portugal a falar, não sei se em Espanha passa ao mesmo, que temos a geração mais qualificada que alguma vez o país teve, mas que depois tem uns salários muitíssimo baixos comparados com os jovens da França, já nem estou a falar dos nórdicos, não é? Isso criou um ressentimento profundo nestas gerações, que depois... ressentimento esse, ódio esse, medo esse, que é depois posto nos holofotes dos média e repetido à exaustão. E eu acho que aí efetivamente os média tiveram um papel muito importante. Mas isto joga-se com problemas sociais seríssimos nas nossas sociedades, diferentes possibilidades de progressão, jovens que são altamente qualificados e estão na iminência de viver pior do que os seus pais. Todo este caldo de causas, e muitas mais haverão com certeza, foram, eu diria, o mote para a situação que estamos a viver neste momento. Não é? E de alguma forma os média... a história vai contar isto, e a história à la longue nós vamos perceber o papel que os média tiveram na criação deste imaginário. Eles serão uns dos responsáveis mais importantes. E nós que estudamos nestas áreas, que vamos trabalhar nestas áreas, e nós que formamos os estudantes, temos também aqui uma responsabilidade muito grande. Não é? Por isso é que eu acabei com esta questão da educação para a construção de comunidade. Não é? E com uma comunicação respeituosa, cuidadora e inclusiva é absolutamente fundamental para isso. Não sei se respondi. Tentei. É só um início de conversa. Bom dia, Filipa. Parabéns pela apresentação. Eu gostava de pegar esse gancho sobre educação e trazer, então, a seguinte questão. Terão os avós errado com os filhos, que erraram com a geração Z? O papel da educação para além do professor na sala de aula. E a família? A educação familiar tem influência? É outra variável para além dos médias? Obrigado. Muito obrigado, Mateu, pela pergunta. É engraçado que há pouco estávamos a falar disso na viagem para aqui. Os colegas que são aqui dos estudos de comunicação conhecem a tradição da investigação sobre os usos. A última fase da investigação sobre os usos
que é uma fase que começou ali por volta dos anos 60. É uma longa tradição da investigação dos usos nos estudos de comunicação, que vem desde a Primeira Guerra Mundial, da primeira grande leva de estudos, ligada aos estudos de propaganda de guerra. Depois, ao longo do século XX, houve várias visões do poder de influência dos meios de comunicação de massa e depois, mais recentemente, do poder de influência dos média digitais. E esta última fase, que já dura quase há 60 e poucos anos, é chamada fase ou hipótese dos efeitos cognitivos. E o que é que esta fase nos diz? E ela começou-nos logo a dizer, porque esta transição na reavaliação dos estudos dos efeitos aparece exatamente quando a televisão se democratiza no mundo ocidental. E esta hipótese dos efeitos cognitivos vai dizer exatamente que os efeitos da presença ou dos consumos mediáticos são muito fortes a longo prazo. E não propriamente nos nossos comportamentos, mas na nossa cognição. Esta transição e esta revisitação da investigação sobre efeitos resultou exatamente de uma preocupação de alguns autores que começavam a estar um bocado indignados de como é que continuávamos, por exemplo, na sociologia, os estudos sobre socialização continuavam apenas a pensar como grandes agentes de socialização a família, os amigos e os locais de trabalho. E nos anos 60, quando a televisão já era, no caso português não, mas nos Estados Unidos, na Europa do Norte, já tinha uma presença muitíssimo elevada na vida familiar das populações, continuava a dizer-se que os média não tinham efeitos nenhuns. E estes autores que vão propor esta reavaliação da investigação sobre efeitos e que vão dizer que os efeitos são efetivamente muito fortes, não imediatamente, mas a longo prazo, porque eles constroem imaginários coletivos, vem exatamente mostrar, ou seja, a família obviamente que tem um papel muitíssimo importante, eu diria central, mas não podemos cingir os nossos processos de socialização apenas à família. E hoje, mais do que nunca, aliás, todos nós que estamos nesta sala, a televisão já foi pelo menos a nossa babysitter. Não é? E nos jovens, a babysitter... Todos nós já vimos crianças com 2 anos que os pais a colocaram um telemóvel à frente, não é? Um tablet. Ou seja, com certeza, e eu sou absolutamente favorável a pensarmos o papel da família, e os papéis da família a estes níveis são absolutamente fundamentais, mas não podemos esquecer, numa sociedade que está mergulhada, em média, de todo o tipo, que são consumidos praticamente 24 sobre 24 horas, porque com os médias tradicionais nós precisávamos de chegar a casa para nos expormos à televisão ou à rádio. Nós agora temos no bolso uma rádio, uma televisão, um cinema e mais não sei quantas possibilidades de estar 24 sobre 24 horas online. Não podemos querer, nós, a maior parte de nós aqui que somos cientistas sociais e aqueles que não são, mas que têm sensibilidade social e filosófica destas questões, não podemos cair nessa patranhice, não é? Agora, que a família é efetivamente um pilar absolutamente fundamental para... Mas o problema nestas gerações é que uma parte das famílias não estava preparada também para este mundo, não é? Não tem ferramentas, não tem competências, não tem sequer consciência da gravidade daquilo que estamos a assistir e do veneno e da bomba que estão a pôr na mão das suas crianças desde a mais tenra idade. Não sei se respondi à tua pergunta, Mateus. Mais uma questão. Sim, Sandra. Não li mais. É que eu também queria fazer. Eu tinha pedido antes, pode ser? Obrigada, professora, pela apresentação, que a professora sabe que também é o tema de pesquisa que eu realizo. Eu queria fazer, na verdade, uma provocação. A professora acha que a sociedade portuguesa, mais especificamente os mídias portugueses, os jornais, estão preparados para aplicar a interseccionalidade? Porque, ainda mais no momento anti-imigração que nós temos tido agora em Portugal, como, em forma de ativismo, como que a gente pode fazer essa transformação? Porque, para mim, ainda é muito... É uma belíssima questão. Exato. É uma belíssima questão. Obrigada. Eu acho que temos feito um caminho. Eu estou convencida que temos feito um caminho. Paulatino, lento, mas... Por exemplo, do ponto de vista da questão da diversidade que eu falava aqui, da representação, eu penso que se vê hoje nas gerações de jovens jornalistas
já um maior cuidado a estas questões. Por exemplo, no que diz respeito às fontes, nos Vox Populi, hoje é comum nós encontrarmos, e penso que em Espanha também a mesma coisa, uma certa presença das comunidades racializadas como fontes, das mulheres como fontes, das populações com deficiência, com necessidades educativas especiais, já aparecem como porta-vozes das suas causas e não só. Penso que isso também se pode ficar a dever. A relação não é direta. Eu tenho estudado, há muitos anos que estudo os processos de feminização das mulheres nas redações. Comecei a fazer os primeiros estudos sobre feminização das redações em Portugal. E, tal e qual como em Espanha, e na maior parte dos países ocidentais, e não só, até em África. Eu orientei um trabalho de um colega de Cabo Verde há uns anos que mostrava exatamente isso, que nas últimas décadas nós assistimos a uma crescente presença das mulheres nas redações. E isso não faz tudo, mas ajuda. Não é? Porque há uma parte delas que tem consciência destas questões e que consegue, de alguma maneira, sempre que pode, fazer a diferença. Mas há muito por fazer e, como eu dizia, não basta a representação. É preciso depois também contar histórias, não é? Que sejam inclusivas e não baseadas em preconceitos, em estereótipos, etc, etc. Mas há claramente um longo caminho ainda a percorrer. Mas estamos melhor do que estávamos há 10, 20 anos atrás. Agora, se vamos continuar nesta senda, face à situação política que temos neste momento, é o meu grande receio. Se não vamos assistir a retrocessos. Mas eu acho que estamos todos aqui para lutar contra esses retrocessos. Mas eles estão aí à espreita, se não estivermos atentos. Eles estão aí à espreita. Tenho que pôr os óculos. Uma coisa. É a idade. É verdade. Já estamos. Depois tenho que pôr assim para ver ao perto e ao longe. Muito obrigada, Filipa, pela excelente apresentação. Foi muito, muito interessante. É sempre muito importante ouvir falar destas questões. A minha questão tu já foste respondendo. Nós sempre, na literatura de género, sempre ouvimos falar dos tetos de vidro, não é? Daquela barreira invisível que as mulheres, que existe em torno das mulheres e que acaba por ser invisível, mas simbolicamente muito, muito presente. Depois falaste muito bem da comunicação como um processo simbólico, a importância da cocriação. E disseste também na tua apresentação que cada vez mais os jovens comunicam de várias formas, em termos presenciais e também em termos digitais, digamos assim. Tendo em conta esta cultura digital que existe, nomeadamente com o surgimento da AI, com este megafone da cultura digital, como é que tu preconizas o futuro? Acreditas que esta barreira, este teto invisível vai continuar a existir? Hoje em dia fala-se muito da próxima geração, que são os miúdos, as crianças que estão a nascer agora, a geração beta, que vai nascer já com a inteligência artificial, no mundo da inteligência artificial. Qual achas que será a sensibilidade desta geração futura em relação a estas questões que tu aqui abordaste também? Achas que vai melhorar, que tende a piorar? Obviamente que tu não terás a resposta exata para isto, mas qual é a tua sensibilidade em relação? Eu não sou muito otimista. mas acho que temos que ter aqui uma atitude construtiva. E todos nós que aqui estamos, em particular os jovens, que serão estes jovens da geração Z, não é? Que serão futuramente pais e mães e educadores, vão ter aí um papel muito, muito importante, não é? Porque eles vão ser talvez a última geração que ainda sabe o que era viver sem telemóvel à nascença. Porque a partir de agora, as novas gerações que só vão conhecer este mundo, não vão ter a comparação com o mundo anterior. E então eu penso que todos nós temos aqui uma responsabilidade muito grande. Nós que estamos a ganhar consciência da situação para que estamos a caminhar neste momento,
eu não diria fazer marcha atrás, mas termos pelo menos mais consciência e que nos nossos processos educativos nós promovamos esta ideia de uma comunicação para o diálogo, para a construção de entendimentos comuns, e que passa muito por aquilo que falávamos ontem, Daniel, não é? A intervenção, o repto que te lancei. Que tentemos equilibrar e que ensinemos também os nossos jovens e as futuras gerações a valorizar os espaços de presença, de convivialidade uns com os outros, porque é aí que nós nos constituímos enquanto humanos, não é? É aí que é mais fácil construir empatia com o outro, construir empatia com o próximo. Ou seja, que haja uma maior compatibilização, se isso é possível, e não um desequilíbrio tão grande como aquele a que estamos a assistir agora. Eu acho que esse é o nosso grande repto, enquanto sociedade do presente, que está a formar os jovens e os cidadãos do futuro. Eu acho que a nossa responsabilidade é muitíssimo grande. Porque se nós não fizermos esse trabalho, depois será tarde demais. Bom, eu acho que já, olhando para o cronómetro, já estamos a atingir. O próprio tinha aqui também mais uma ou duas questões para fazer, mas vamos finalizar. Agradecer à Filipa esta excelente intervenção, agradecer também a vossa presença e as vossas questões, e acho que foi um momento muito interessante, e vamos continuar o resto da manhã com trabalhos e a apresentação de trabalhos e de investigações também bastante interessantes. Muito obrigado. E até já.